Henker que vive duas vezes, capítulo 201. Kindred estendeu a mão para agarrar o ar vazio e rasgou-o. Choque. Atrás do espaço rasgado como se fosse papel, os membros riram violentamente e pularam. Membros curvaram o dedo como um ancinho e o acertaram na cabeça de Bran. Bran conseguiu escapar usando o Blink, mas não conseguiu evitá-lo completamente. A capa do livro de Mercúrio foi completamente arrancada. Era isso que ele pretendia no início? Bran olhou para os membros com uma expressão dura. Não, fora isso, seus movimentos tinham sido muito livres até agora, com a intrusão na barreira e a dobra do espaço. Era como se este mundo ilusório fosse dele. Os membros pularam do espaço mais uma vez e correram em direção a Bran. Legal. Era como uma fera caçando sua presa. Bran ativou o Blink novamente e começou o triplecasting. Menor que martelo relâmpago maior que. Menor que festival do fogo maior que. Menor que faca de inundação de ar maior que. Dezenas de relâmpagos caíram do céu. Além disso, dinossauros ceratopsianos com veneno do diabo foram convocados do solo. Tudo isso foi possível porque este era o mundo ilusório de Bran. Este mundo girava em torno de Bran. Mas os membros simplesmente cortaram todos os raios e os dinossauros ceratopsianos sem nem mesmo diminuir a velocidade. Seus 10 anos de treinamento no 20º andar totalizaram isso. Além disso, Bran viu algo nebuloso ao redor dos membros enquanto ele se movia. Até mesmo espíritos diabólicos. Este foi um fenômeno único que aconteceu quando os próprios bispos desceram. Sabia-se que enquanto o fenômeno estivesse ativo, o poder seria amplificado. Parecia que os membros eram capazes de se mover livremente neste espaço por causa da bênção do deus diabólico. Bran cerrou os dentes. Ele sabia bem quem era o deus. Era um deus. Mas também não era um deus. Um demônio, mas não um demônio. Foi por isso que os jogadores da torre o chamaram de Deus Diabo. Mas ironicamente, esse ser estava mais próximo da luz do que qualquer outro ser. Então o exército do diabo o chamou assim. O diabo do céu. O diabo celestial. Quaquaquang. E o diabo celestial era alguém contra quem Bran não poderia vencer. Mesmo que lutasse com todo o seu poder. Não, era alguém com quem ele nem imaginava lutar. Quaquaqua. E considerando como os membros receberam a bênção do diabo celestial, seria difícil derrotá-lo por enquanto. O mundo ilusório começou a ficar tingido com a cor do diabo celestial. É assim que eles precisam de Secha? Eu entendo os Elohim. Mas por que o exército do diabo? Bran teve que mudar de ideia. Se ele não pudesse vencer os membros agora, ele teria que matá-lo, esmagando, junto com o mundo ilusório. Tudo. Menor que destruição do céu e da terra maior que. Bran levantou a mão e depois bateu com ela. Seu julgamento foi rápido e ele rapidamente destruiu o mundo que construiu ao longo de um longo tempo com suas próprias mãos. Com a visão horrível do céu desmoronando, o espaço ao seu redor se despedaçou como um todo, e os membros foram arrastados por ele. Os círculos mágicos que ele montou em diferentes lugares ajudaram na habilidade de Bran. Ele estava pensando em se autodestruir se um oponente poderoso chegasse de qualquer maneira, então não hesitou nem um pouco. Se fosse destruído, ele poderia construí-lo novamente. Contanto que o círculo mágico de invocação permanecesse, estava tudo bem. Quaquaqua. Os membros perceberam que seriam esmagados pelo espaço, então tentaram escapar. Mas todos os lugares por onde ele passava continuavam a desmoronar. Então se ele desse um único passo em falso, ele seria preso, sem mais nem menos. Então, os outros dois bispos chegaram ao seu lado. Segundo bispo. Um deles usou sua força para atrair os membros, e outro enviou uma explosão de poder mágico em Bran. Bran ficou completamente exposto enquanto usava sua habilidade. Mas quando Galliard apareceu, a explosão deu em nada. Pate. Galliard pisou em seu chumbo e lançou flechas voando. Ping ping ping, com o som das flechas de heavy metal, os dois bispos desabaram junto com a barreira. Quaquaquang. Como esperado das flechas que Bran usou fórmulas mágicas para criar, a barreira que elas tocaram desmoronou instantaneamente. Enquanto os dois bispos eram empurrados para trás, Galliard usou o espírito do vento para chegar onde os dois estavam. Menor que Chumpo e o Aidogang maior que. Foi tão rápido quanto Blink. Os dois bispos acenaram instintivamente com as mãos quando Galliard se aproximou deles. Enquanto suas vestes balançavam, as palmas enegrecidas cobriam Galliard. Menor que graça do deus diabo maior que. Foi uma técnica especial do exército do diabo que estalou as veias de onde tocavam. Mas Galliard rapidamente protegeu seu corpo e atacou instantaneamente o bispo ao mesmo tempo. Uma adaga em seu cinto caiu na barriga do bispo. Puck. Explodir. Junto com seu feitiço, a magia da adaga foi ativada. Quando a adaga explodiu, despedaçou os órgãos internos do bispo. Foi um ataque crítico, mesmo que eles tivessem a bênção do diabo celestial. O nono bispo, Gevit, morreu assim. Você. O oitavo bispo, Dimitri, gritou de fúria e explodiu o ataque da graça do deus diabo. Galliard usou o Aidogang para voltar novamente. Dimitri o perseguiu, mas seus pés ficaram amarrados nos restos do mundo em colapso. Droga. Suas maldições foram abafadas na área. E assim, tudo virou uma bagunça.
O mundo ilusório entrou em colapso e, com todos os tipos de explosões, seus sentidos ficaram tontos. Enquanto isso, Bran e Kindred recuperaram o equilíbrio e tentaram atacar novamente. O mundo mudado mais uma vez tremeu, e um grande tornado que alcançou o céu subiu. O poder de Bran e dos membros entrou em conflito dentro dele. Quebrar. Quá quá quá. Com os sons dos espelhos quebrando, o mundo ilusório explodiu completamente e o mundo exterior foi revelado. O tornado que girava por dentro destruiu o exterior. A onda de fogo que Yon-Woo usou contra Éder e os outros foi incomparável a esta força. O tornado girou com uma distância de quilômetros. As árvores demoníacas e as espécies demoníacas que estavam dentro dessa faixa foram todas pulverizadas. Foi uma colisão horrível que parecia quebrar o palco como um todo. Mas Bran e membros continuaram a usar seu grande poder, para não perderem a vantagem que tinham. No tornado, o poder colidiu com o poder. Santidade e santidade colidiram. O poder sagrado e o poder sagrado continuaram sua luta um contra o outro. E ao fazê-lo, o tamanho do tornado tornou-se maior, engolindo a floresta dos demônios. Granizos de areia subiram alto, e as espécies demoníacas e fantasmas foram varridos pelo vento enquanto tentavam escapar. Kek. Bran cerrou os dentes com a dor que era igual à queda do braço. Quando o mundo ilusório entrou em colapso, sua santidade e poder fluíram como água. Mas ele ainda espremeu sua alma. Se ele perdesse a vantagem, ele morreria. Não, ele não se importava em morrer. Ele não tinha nenhum apego à sua vida. Mas se ele acabasse assim, Sesha seria levada por eles. Ele não podia deixar isso acontecer. Não posso. Sesha, seu pobre filho. Ela era uma criança que nunca recebeu o amor de sua mãe. Ela era uma criança que teve que viver sem nem conhecer o rosto do pai. Ela estava há muito tempo acamada por causa de uma doença desconhecida e só agora começou a se recuperar. E ela riu pela primeira vez, segurando a mão dele com a sua mão fina. Ele não seria capaz de esquecer aquele pequeno sorriso que ela lhe mostrou. Mas tirar aquele sorriso dela de novo? Nunca, mesmo que seu poder acabasse. Por favor, confio em você com essa criança. A imagem de Ananta, que apareceu no meio da noite com um bebê dormindo, passou pela sua mente. Ela havia falado com lágrimas nos olhos. Você está em seu juízo perfeito. Essa criança nem é sua. Não, ela é minha filha. Ela não veio do meu estômago, mas veio do meu coração. Então, por favor. Seus olhos estavam firmes. Pai. Foi o pedido de uma criança que nunca o chamou de pai. Foi o apelo desesperado de sua filha, que o odiou durante toda a vida. Seu cuidado com Sesha pode ter sido porque ele estava pagando pelos pecados que cometeu quando era mais jovem. Quang. Então, o tornado que estava ficando maior perfurou as nuvens para tocar o céu vermelho. Parecia uma coluna que ligava o céu e a terra. Bran percebeu que o tornado havia escapado completamente de seu controle. O tornado sugou toda a sua santidade, mas o poder que ele sentia dentro dele era o dos membros. Não, foi a santidade do diabo celestial. Se isso continuasse, não apenas toda a sua santidade seria tirada, mas o nível de sua alma também seria arrancado dele. E ele perderia Sesha. Então Bran pensou na única maneira de virar o jogo. Felizmente, ainda restava alguma coisa. O círculo mágico de invocação que ainda estava no subsolo. Ele o havia criado separadamente do mundo ilusório. Então, a essa altura, provavelmente já havia consumido um grande sacrifício. Os Elohim, intrusos do exército do diabo, dezenas de árvores demoníacas, espécies demoníacas e até mesmo o dinossauro ceratopsiano. Provavelmente excedeu a quantidade necessária. E se ele usasse isso completamente, com sua posição piedosa também? Bran soltou seu poder que mal conseguia segurar o tornado. Seu corpo foi retirado do tornado. Ele ficou tonto com o poder demoníaco, mas usou sua última habilidade, estendendo a mão em direção ao chão. Menor que invocação de demônio maior que. Com a dor horrível de algo sendo arrancado de sua alma, algo que ele não conseguia ver foi rapidamente sugado para baixo dele. E então, o círculo de transmutação que estava escondido acima do solo flutuou. Brilhou com uma luz negra e cuspiu uma grande porta de ferro. Era uma porta de ferro que tinha um símbolo amassado. A porta que emitia energia demoníaca se abriu. Kung. Com um choque que parecia que o mundo se acalmava, um homem flutuou além das sombras. Era um homem com dezenas de asas negras enroladas em volta dele como uma armadura. O ar dos andares inferiores é bem mais refrescante do que o de cima. O segundo classificado entre os 72 demônios do Lei Infernal. Além disso, o grão-duque que simbolizava a ruína e a loucura. Agares. Era o avatar dele.